IPCA, IGPM, IGPDI, IPC-FIP. A gente está acostumado a ver esse monte de siglas e números nas notícias, mas você sabe exatamente o que significa cada uma delas? Talvez você não esteja familiarizado com os índices, mas eu aposto que você sabe bem o que é inflação. E na prática, é que esse é um dos conceitos de economia que os brasileiros conhecem mais de perto, porque o país viveu por décadas um aumento descontrolado dos preços. Desde a criação do Plano Real em 94, a economia estabilizou e a inflação foi domada. Mas volta e meia o assunto ressurge e os economistas ficam atentos aos menores sinais de disparada dos preços. Agora, o que está por trás da alta da inflação? Por que é tão importante manter a inflação controlada? E outra, que impacto ela pode ter nos seus investimentos? Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar cada detalhe. Mas antes, não esquece de já deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Para começar, é importante saber que os preços se ajustam conforme a demanda e a oferta por produtos e serviços. Imagina que o Brasil produziu 1000 cadeiras de escritório, como essa aqui. Só que com tanta gente trabalhando em home office, o número de pessoas querendo uma cadeira dessas é 10 vezes maior do que a quantidade de cadeiras disponíveis. Quando a procura por um certo produto é maior do que a oferta dele, é natural que o preço suba. E se o aumento acontece de maneira generalizada na economia, isso é inflação. Isso pode acontecer com cadeira, com fone de ouvido, com roupa, com celular, com aula de yoga, em resumo, com qualquer coisa. E quando isso acontece? Em várias situações. Por exemplo, em períodos de prosperidade em um país. Quando a renda das pessoas está em alta, mais gente tem condições de consumir. Mas as empresas talvez levem um tempinho para ajustar os níveis da produção. E se falta mercadoria na praça, o preço sobe. O preço também sobe quando algum evento, às vezes inesperado, prejudica o fornecimento de um produto. Você já ouviu essa história antes. Se uma seca destrói uma lavoura, os alimentos aumentam de preço. Se uma peste atinge o rebanho de um outro país, ele importa mais carne dos frigoríficos brasileiros que deixam de vender para os açougues daqui. E aí o preço da carne também sobe. Se falta na indústria um componente importante para fabricar carro, porque esse mesmo componente também é usado para fabricar smartphone, o preço dele sobe e o preço do carro e do smartphone também. Quer ver uma outra coisa que pode causar inflação? Uma disparada da taxa de câmbio. É que uma parte dos produtos que a gente consome ou são importados ou são cotados em dólar. E quando a moeda sobe, o preço acompanha. O excesso de gastos públicos também pode dar origem a um processo inflacionário, porque a economia aquece quando tem mais dinheiro em circulação. Acho que até agora deu para entender o que é inflação, não é mesmo? Mas você sabe como ela pode ser medida? É exatamente para isso que servem aquelas siglas todas do começo desse vídeo. Cada uma delas representa um índice de inflação, que acompanha a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços vendidos na economia. Agora vamos entender melhor como que esses índices são calculados. Os índices de inflação funcionam todos mais ou menos do mesmo jeito. Primeiro, se define quais produtos vão ser incluídos no monitoramento. Essa escolha depende dos objetivos de cada índice. Se o objetivo for medir a inflação para as pessoas de baixa renda, a cesta de produtos precisa refletir os hábitos de consumo mais comuns desse público, como, por exemplo, os mantimentos de uma cesta básica. Vão ser itens diferentes de outro índice que vai acompanhar, vamos dizer, a inflação da construção civil. Cada produto tem um peso diferente no índice, dependendo da relevância que ele tem na cesta de consumo. Os gastos com alimentação, por exemplo, normalmente consomem um pedaço maior da renda das pessoas do que os gastos com vestuário. Então, os preços do supermercado costumam ter um peso maior no índice de inflação do que os preços do shopping. Depois que essa cesta é definida, os institutos de pesquisa passam a coletar os preços de cada produto todo mês. Esses dados são reunidos, ponderados e comparados com os que foram coletados no mês anterior. Daí, dá para saber se os preços, na média, aumentaram, diminuíram ou permaneceram estáveis de um mês para o outro. E se eles tiverem subido, significa que houve inflação. Existem muitos índices diferentes de inflação e eu vou explicar agora a diferença entre 3 dos principais. Um deles é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
Ele é calculado pelo IBGE e é um dos indicadores mais tradicionais e mais importantes do Brasil. O objetivo do IPCA é refletir a variação dos preços no varejo, abrangendo a realidade de 90% das pessoas que vivem nas áreas urbanas do país. Por isso que ele é chamado de amplo. O conjunto de produtos que são monitorados para calcular o IPCA tenta refletir o consumo das famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Entra arroz, entra feijão, é claro, mas também entra consulta médica, mensalidade escolar, aparelhos eletrônicos, atividades de lazer e muitos outros. Para chegar na composição dessa cesta, o IBGE parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares, que também é conhecida como POF. A POF pergunta para as pessoas sobre os itens que elas costumam consumir e indica o peso que cada gasto tem no orçamento médio dos brasileiros. De tempos em tempos, a cesta é atualizada porque os nossos gastos mudam. Por exemplo, até alguns anos atrás, os serviços de streaming de vídeo, por exemplo, nem existiam. E hoje eles fazem parte do nosso dia a dia. Isso entrou na última atualização da cesta de produtos do IPCA, que também incluiu o transporte por aplicativos. E ao mesmo tempo saíram alguns itens da conta, como máquina fotográfica, locação de DVD e ligação por telefone público. Os dados para compor o IPCA são coletados nas regiões metropolitanas de 16 capitais. E cada uma também tem uma representatividade específica no cálculo. O peso de São Paulo, por exemplo, é de mais de 30%. Já o de Rio Branco, no Acre, é de apenas 0,5%. Um outro índice que também é calculado pelo IBGE, usando inclusive o mesmo sistema do IPCA, é o INPC, ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A principal diferença entre os dois é o público-alvo. O INPC está focado na inflação para as pessoas de menor renda. A cesta de produtos reflete o consumo das famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos. Na prática, as famílias de menor renda são mais sensíveis ao movimento dos preços de itens básicos, como a alimentação e o transporte. Por isso, eles têm um peso maior na composição do INPC, que, aliás, é a referência para os reajustes das aposentadorias pagas pelo INSS. Um terceiro indicador muito importante de inflação é o IGPM, ou Índice Geral de Preços do Mercado. Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e é conhecido como a inflação do aluguel. Não existe nenhuma lei que obrigue, mas na prática, muitos contratos de aluguel são reajustados a cada ano pelo IGPM. Esse indicador foi criado na década de 40 e é muito tradicional. Ele ganhou prestígio justamente por ser calculado por uma entidade independente do governo. A composição do IGPM é bem diferente do IPCA ou do INPC. Na verdade, ele é formado por 3 índices diferentes. O mais relevante é o IPA ou IPA, que mede a variação dos preços aos produtores e não no varejo. Nessa conta entram os preços dos itens agropecuários e industriais que as empresas compram para elas mesmas poderem fabricar as suas mercadorias. O IPA representa 60% do IGPM. O segundo índice é o IPC, esse sim um indicador de preços ao consumidor, mas ele tem um peso bem menor no IGPM, de apenas 30%. E o terceiro índice é o INCC, que mede a variação dos preços especificamente no setor da construção civil, com um peso de 10%. Como o IGPM tem uma composição bem diferente do IPCA ou do INPC, ele também tem um comportamento distinto. Por exemplo, as variações da taxa de câmbio influenciam muito mais o IGPM do que os outros índices, porque vários dos itens industriais que ele acompanha são cotados em dólar. Embora existam esses e muitos outros indicadores de inflação, o IPCA é considerado o índice de preços oficial do Brasil. É que ele é um indicador de referência para o sistema de metas de inflação, que foi criado em 99. Nesse sistema, o país se compromete a adotar estratégias para manter a variação dos preços dentro de uma faixa definida pelo Conselho Monetário Nacional. Em 2021, essa faixa vai de 2,25% até 5,25% no ano. Quem tem a responsabilidade de fazer essa meta acontecer é o Banco Central. E a principal ferramenta que ele tem para fazer isso é a taxa de juros, a famosa Selic. Quando os preços começam a subir de maneira perigosa, o Banco Central vai lá e aumenta os juros.
O crédito fica mais caro, acaba freando o consumo e ajuda a estabilizar a economia. Agora, se a inflação está baixa, o Banco Central pode diminuir os juros, estimulando o consumo e aquecendo os mercados. O sistema de metas é tão sério que, se o IPCA terminar o ano acima do previsto, o presidente do Banco Central precisa se explicar publicamente, dizendo o que aconteceu e o que vai fazer para a inflação voltar para dentro da faixa de tolerância. Bom, e com isso a gente já entra no último assunto desse vídeo, que é como a inflação afeta os seus investimentos. Para entender isso, a gente precisa saber o que é rentabilidade real. A rentabilidade real é o retorno que você tem com um investimento excluindo a inflação. O poder de compra do seu dinheiro só aumenta se ele estiver aplicado em investimentos com rentabilidade real positiva. E para isso acontecer, a remuneração desses investimentos precisa ser maior do que a inflação. Então imagina que você deixou o seu dinheiro na poupança, que rendeu cerca de 2% no ano. Se você me perguntar se isso é muito ou é pouco, eu vou te responder com outra pergunta. De quanto foi a inflação nesse período? Se a inflação tivesse sido, sei lá, de 1% ao ano, a poupança teria tido rentabilidade real positiva. Mas se a inflação fosse de 4%, a rentabilidade real teria sido negativa. Trocando em miúdos, o retorno desse investimento não conseguiria nem cobrir o aumento dos preços na economia. Então, talvez seria melhor avaliar outras opções. Deu para entender o efeito da inflação nos investimentos? De maneira geral, ela reduz a rentabilidade real e você precisa fazer um esforço maior para que o seu dinheiro não perca poder de compra. Se você ainda tem dúvidas sobre a inflação, aproveita os comentários desse vídeo para deixar suas perguntas. Não se esquece de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!